sobre essa matéria. Boa noite, pessoal, aqui pelo meu Facebook também, transmissão simultânea Facebook e Instagram, para falar um pouco sobre esta MP, a MP 946, medida provisória que libera saques emergenciais do FGTS, e para explicar para vocês, né, para todos poderem entender por A mais B, porque o governo pediu para deixar caducar essa medida tão importante, que aliás, nós elogiamos o governo por ter proposto ela, que permite saques emergenciais no FGTS de R$ 1.045 por pessoa que tem dinheiro no FGTS e que não pode usá-lo, né, esse dinheiro, como bem entender. Hoje a regra é essa, o dinheiro do trabalhador que é depositado todo mês pelo seu empregador está no FGTS, ele não tem liberdade para mexer nesse dinheiro, salvo em determinadas situações definidas por lei. Mas o governo mandou uma medida provisória para o Congresso Nacional. Medidas provisórias têm efeito imediato, portanto, começam já a surtir efeitos desde o momento da sua edição pelo presidente da República. E durante esse período ela pode ser aprimorada ou piorada, claro, a depender do caso, pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado. Nesse caso, a gente trabalhou muito para aprimorá-la, eu fui relator da MP 946 e muita gente não entendeu, né? Eu mesmo, obviamente, fiquei sem entender, porque o governo deixaria caducar uma medida provisória que ele mesmo propôs, né? Lembrando, o governo, de fato, ele é representado pelo Poder Executivo, mas ele na Câmara e no Senado tem liderança, e no Congresso também. Tem um líder do governo na Câmara, tem um líder do governo no Senado e tem um líder do Congresso Nacional. Muitas pessoas estão agora aprendendo mais sobre política, estão acompanhando as coisas e não entendem bem como isso funciona e questionaram bastante no meu pronunciamento anterior, né, quando eu disse, na minha live anterior, que o governo tinha deixado caducar, e pensaram, mas como assim o governo deixou caducar? Pois bem, vou explicar para vocês por A mais B, mas antes de passar para a explicação, tintim por tintim, quero só deixar já uma mensagem de alento e de esperança para todos os que estão esperando, tanto para retirar o saque emergencial, como aqueles que seriam beneficiados pelo relatório que eu apresentei. Quero deixar claro que foi feito um acordo para a apresentação de um projeto de lei e que esse projeto de lei será votado na semana que vem para regularizar aquilo que que houve de perda de efeito na medida provisória, né? Ou seja, todos os saques e depósitos que ainda não foram feitos porque o calendário não foi cumprido serão garantidos por um projeto de lei apresentado amanhã e que será votado na semana que vem. E além disso, outras coisas que estavam no meu relatório, nós vamos tentar reincluí-las, e aí o novo relator, que ainda não foi designado, vai poder tratar desse tema. E por que não serei eu o relator? Porque desta vez eu optei então por ser o autor da proposta. Eu farei amanhã o protocolo de uma proposta muito semelhante àquela que eu já havia apresentado como relatório na Câmara dos Deputados na primeira votação e hoje também. E depois da apresentação desse projeto de lei amanhã na Câmara dos Deputados, ele vai cumprir tramitação de urgência, foi o acordo feito para na semana que vem ser votado. Mas vamos lá, então vamos explicar por que o governo deixou caducar a sua própria medida provisória. Primeiro, o dinheiro do FGTS, como todos vocês sabem, é dinheiro do trabalhador. Hoje há em torno de 400 bilhões de reais dos trabalhadores, né, depositados todos os meses pelos seus empregadores, depositados, né, no fundo de garantia, e esses 400 bilhões de reais são acrescidos de mais ou menos 110 bilhões de reais, enfim, dá mais de meio trilhão de reais que estão lá. Tem dinheiro também que é dinheiro que está sendo reinvestido, né? Uma reserva, inclusive, que existe no FGTS. Detalhe, esses dados não são fáceis de conseguir, né? Mesmo a gente tendo solicitado desde o início do processo de relatoria da MP, até hoje eu recebi apenas do governo, né, o balancete referente ao mês de dezembro de 2018. Recebi mais algumas informações, mas lamentavelmente tudo aquilo que eu precisaria para poder fazer um relatório o mais acurado possível, eu não recebi. Deveria ter recebido mais informações a respeito disso e, inclusive, isso será objeto de projetos de lei que nós vamos protocolar para dar mais transparência ao FGTS, porque é dinheiro do trabalhador, não pode ser
uma caixa preta, tem que estar bem transparente ali o valor que há no FGTS, qual é a liquidez. O fato é que o governo, por meio da extinção do fundo PIS/PASEP, que era um fundo que existia, aliás, existia até, né, a edição dessa MP, e que reunia contribuições de empregados, tanto do setor público e do privado, feitos até 1988. Esse recurso, que perfazia um total de pouco mais de 20 bilhões de reais, estava rigorosamente parado. Já havia várias iniciativas no passado de permitir o saque. Aliás, hoje ele está disponível. Se você sabe que no passado você ou um parente seu tinha dinheiro no PIS/PASEP, né, e que ficou parado desde 88, saiba que você pode sacá-lo. São 20 e poucos bilhões de reais de 11 milhões de trabalhadores brasileiros. Isso significa que R$2.000 é a média por trabalhador brasileiro depositada nesse extinto fundo agora PIS/PASEP, que está no FGTS. Foi incorporado ao FGTS para dar liquidez ao fundo de garantia, para garantir justamente esses saques emergenciais. Isso significa dizer que 5% da população brasileira, né, tem dinheiro nesse fundo. Claro que, infelizmente, algumas dessas pessoas já faleceram, pessoas que tinham dinheiro no fundo PIS/PASEP, porque já faz 32 anos que esse dinheiro está parado. Mas, como o dinheiro parado não adianta, não resolve nada, esse dinheiro foi colocado no FGTS para garantir, repito, liquidez para o pagamento desse saque emergencial, que até o fim do ano ocorreria se não fosse essa MP agora, no dia de hoje, né, à meia-noite, caducar. Bom, enfim, quem tem dinheiro no FGTS sabe, de acordo com o calendário proposto pela Caixa Econômica Federal, havia datas pré-determinadas de acordo com o aniversário de cada pessoa para retirar o seu valor do fundo. Na verdade, a primeira data era para ter o depósito na sua conta e a segunda data para fazer o saque. Até aí tudo bem, enquanto a MP estivesse valendo, está valendo hoje até meia-noite, você pode ver o seu dinheiro depositado até o limite de R$1.045 na sua conta e, além disso, vai poder sacá-lo se for aniversário no mês de janeiro. Todos os demais meses agora, a princípio, ficam em suspenso. A Caixa está tendo uma outra, segundo colhi com a imprensa, interpretação, mas ao nosso ver, né, em virtude de não ter mais medida provisória ou lei que respalde esses depósitos e saques, é necessário que a Câmara se debruce sobre um novo projeto de lei, o Congresso se debruce sobre um novo projeto de lei para garantir esses depósitos e saques. E por isso, repito, há esse acordo para votar esse novo projeto de lei na semana que vem. Agora, o que a gente decidiu fazer na semana passada ainda, aliás, há 2 semanas, quando eu recebi essa incumbência de escrever esse relatório. Esse relatório foi passado para o Partido Novo. Aliás, agradeço ao Partido Novo, a minha bancada, por ter me confiado essa relatoria, ou seja, deram a minha confiança de fazer esse relatório. A partir dali, eu comecei a sugerir uma série de melhorias no projeto de lei, né? Sugeri, por exemplo, que os saques pudessem ser feitos de R$1.045, não apenas por pessoa, mas por conta. Se a pessoa tem 2 ou 3 contas, poderia ser retirado por conta. Sugeri que a pessoa pudesse financiar um segundo imóvel com esse dinheiro que ela tem no FGTS. Sugeri ainda que o Conselho Curador do FGTS pudesse ter liberdade para, caso visse que há liquidez no fundo, poder ampliar os limites de saques para as pessoas que tivessem interesse, neste momento de pandemia em particular, em retirar este dinheiro que no limite é seu. Várias todas essas sugestões, aliás, a pedido do governo, inclusive, e algumas delas a pedido da oposição e de outros partidos, foram retiradas para garantir a aprovação da medida provisória. Isso é algo muito natural. Você vai trabalhando de acordo com aquilo que você propõe e que recebe o respaldo das lideranças no Congresso para poder aprovar uma medida provisória. Então, primeiro, estou dando exemplo de coisas que, apesar de serem muito positivas, que eu defendi, como relator, obviamente, para poder aprovar o projeto, acabaram sendo retirados do texto final. Aliás, amanhã eu vou fazer todo um vídeo também, já editado, com trechos de discursos feitos no plenário por colegas deputados, para vocês entenderem também um pouco melhor o processo legislativo.
Acho que uma das grandes coisas que eu posso fazer como deputado federal, que eu temporariamente, é um cargo que eu temporariamente exerço, né? Eu estou na política, não sou político, né? Assim como eu espero a maior parte dos deputados seja, a gente está representando a população durante um período de tempo, né? E não para ter uma carreira política ou transformar, né, fazer disso uma profissão. E um dos meus deveres é tentar elucidar um pouco mais para o eleitor, explicar como funciona todo esse processo legislativo. Então, assim, nós precisamos ter esse jogo de cintura, né, na hora de fazer uma relatoria para poder ter uma aprovação, que é muito importante. Tem alguns casos que a gente pode um pouco mais adiante sugerir coisas que depois vão ser votadas em destaques, né? A Sueli está dizendo, explica melhor, você está falando que o governo deixou caducar, quando na verdade foi a Câmara, né? Só pontuando de novo que a Sueli está perguntando, explica melhor, eu já vou chegar na história toda, Sueli, é importante dizer passo a passo, né? Mas o fato é o seguinte, foi o líder do governo, né, Major Vitor Hugo, que na Câmara dos Deputados solicitou a retirada de pauta no dia de hoje, e tendo solicitado a retirada de pauta e tendo vencido, ou seja, ele, né, pediu os votos dos colegas deputados para que fosse retirada de pauta MP, ela acabou caducando. E ele tem a orientação do governo, da Secretaria de Governo, dos ministérios, para fazer este trabalho, né, de apresentação de um requerimento para retirada de pauta. Então é por isso, né, que eu disse e repito, e por isso estou dizendo, saiba a verdade, como aconteceu, para que a gente aprenda um pouco mais também, né, em conjunto, como funciona o processo legislativo. Aliás, de todas as coisas que eu já fiz na Câmara, essa relatoria talvez foi uma das que, talvez não, certamente foi uma das que mais me deu aprendizado. Pois bem, agora vamos adiante. Inserir várias coisas muito interessantes no projeto de lei de conversão, que é assim que chama quando você passa a aprovar uma medida provisória, né? Você propõe um projeto de lei de conversão. Uma delas foi garantir o saque aniversário o saque do valor do FGTS para quem foi demitido na pandemia e foi optante do saque aniversário. Coloquei lá no projeto de lei que eu apresentei para os deputados, porque eu entendo que é razoável. A pessoa que foi demitida durante a pandemia não podia imaginar no ano passado, quando ela optou pelo saque aniversário, que essa tragédia ocorreria, que haveria uma pandemia. Então, acho que era justo e, por isso, acrescentei no projeto de lei. Também acrescentei que as pessoas que tivessem redução de salário durante o período da pandemia, as pessoas que tivessem contrato suspenso durante o período da pandemia, pudessem sacar do seu FGTS a diferença, garantindo assim que aquela perda ocasionada momentaneamente por um contrato reduzido fosse compensado com o dinheiro que ela tem no FGTS. Outra coisa, super justa. Também incluí que as fintechs, né, os meios de pagamento, pudessem receber o dinheiro do fundo de garantia, dos depósitos do fundo de garantia, e não só agências bancárias. Isso foi uma iniciativa, inclusive, do meu colega Vinícius Poit. E o do saque aniversário do meu colega Gilson Marques, de bancária, e também de outros partidos, né? Essa da redução de contrato com redução, com compensação pelo FGTS foi uma emenda de vários deputados. Deputado Geninho do DEM, deputado Jerônimo do PP, deputado Gil Denemir do PL, enfim, uma série de deputados, alguns aqui até esqueci, uma senadora, Elisiane Gama, tinham sugerido isso, e eu incluí para melhorar o relatório. Também retirei o trecho do texto que o governo tinha colocado, dizendo que até 2025 as contas do PIS/PASEP, aqueles 20 bilhões de reais que falei no início da live, iriam ser repassados para o Tesouro. Eu não acho correto isso. Eu acho que, em primeiro lugar, o governo tem que divulgar bem para que todas as pessoas que tinham esse dinheiro até 88, aliás, tem, porque ainda continuam lá, sejam avisadas que esse dinheiro está lá. E, em segundo lugar, porque, mesmo que elas sejam avisadas, acho que esse dinheiro, já que está no FGTS cumprindo uma função, ele pode permanecer lá até que os verdadeiros donos apareçam. Em resumo, se eu não esqueci nada importante no que eu estou informando aqui, são esses os pontos que eu incluí no relatório na Câmara. Pois bem, o líder do governo, o Major Vitor Hugo, deu acordo, e foi muito bom isso,
para aquela proposta de redução de salários, ou melhor, de acesso ao FGTS para compensar a redução de salários e suspensão de contratos. Ele deu acordo para isso. E o meu projeto previa, claro, que isso valeria a partir da sanção do presidente da República. Ele não deu acordo para o trecho do meu projeto de lei de conversão, em que as pessoas que fossem demitidas durante a pandemia, que fossem optantes do saque aniversário, pudessem retirar todo o seu FGTS. Para isso não obtive acordo. E também não deu acordo para a retirada do limite de 2025 para os recursos irem por tesouro. Normal, fomos para o voto em algumas dessas questões. Né? Nós, aliás, em todas essas questões, salvo aquela da redução de contratos com compensação pela FGTS, porque essa o governo deu acordo, todo mundo na Câmara estava a favor, foi aprovado. Nós perdemos a questão do saque do FGTS em caso de demissão por uso, por opção do saque aniversário, e nós também perdemos na questão do limite até 2020. Nós perdemos 25, nós perdemos essas duas questões. Então, a partir daí, o texto aprovado na Câmara dos Deputados, com algumas melhorias, mas sem algumas das nossas sugestões. Só fazer um aviso aqui. Sem algumas das nossas sugestões, seguiu para o Senado Federal. E no Senado foi votado na quinta-feira. Pois bem, como nós gostaríamos de permitir que as pessoas que tivessem optado pelo saque aniversário pudessem fazer o saque na época da pandemia por demissão, e vários líderes estavam a favor disso, e numa votação nominal na Câmara, eu tenho convicção, nós teríamos já ganhado na noite anterior, com a garantia do presidente da Câmara de que seria votada hoje a medida provisória 496, se houvesse alterações no Senado, foi feito o trabalho junto aos líderes, e os líderes reincluíram essa questão do saque aniversário. E o relator da matéria no Senado era o líder do governo, senador Fernando Bezerra. O senador Fernando Bezerra, líder do governo, acabou acolhendo a sugestão de todos os líderes para a inclusão do saque aniversário, da opção do saque aniversário tornar-se não obrigatória como condicionante para o saque integral da FGTS, e ele acabou acolhendo também outra emenda, e aí que foi o problema lá no Senado, outra emenda que permitia retirar a integralidade do FGTS também para quem pedisse demissão. Eu considero, inclusive, justa a outra emenda, porque entendo que as pessoas têm direito ao seu FGTS, e quem pede demissão no meio de uma pandemia, na maior parte das vezes, não é por opção, é por necessidade. Pense comigo, mulheres, por exemplo, que foi o argumento da senadora Rose que propôs essa emenda, que tiveram que pedir demissão durante a pandemia para cuidar dos seus filhos porque não estão indo à escola. Tiveram que sair, portanto, do seu emprego e ficaram sem rendimento, mas têm o FGTS parado e não podem sacar. A relatora, aliás, a senadora sugeriu isso, o relator líder do governo acolheu e acabou sendo aprovado por 72-0 no Senado. 72-0. O relator, repito, líder do governo no Senado. Ele aprovou essa proposta lá e enviou de volta para a Câmara. Mas aí que vem o grande problema. O FGTS não tem liquidez imediata para todo o dinheiro que está lá no fundo, não. Eu falei que tem R$500 bilhão no FGTS, mas grande parte desse recurso, por conta de legislações, compromissos já assumidos antes, está destinado a financiamento de construção civil e obras de saneamento. Então esse caixa do FGTS, em grande parte, já está comprometido. Sim, o teu dinheiro do trabalhador, para quem não sabe disso, o dinheiro do FGTS, ele está, na verdade, em grande parte, já na economia, financiando obras na construção civil e obras de saneamento. Então, quando o senador Fernando Bezerra, líder do governo do Senado, faz esse acordo e volta para a Câmara com a possibilidade de que as pessoas que se demitem também retirem o fundo, vários líderes, inclusive procurados, né? Eu também fui pelos
construtores, pelas pessoas da indústria da construção, preocupados com eventual paralisia de obras por falta de recursos. Eles acabam sendo procurados e fazem pressão, né, sobre o governo também, para que essa medida provisória não seja aprovada com a emenda do Senado. Bom, quando a gente recebe essa informação, eu como relator, eu digo, eu prefiro que ela não caduque. E ainda que goste da emenda do Senado, entenda meritória, ache que o saque aniversário precisaria ser, aliás, o saque integral para os optantes de saque aniversário durante a pandemia deveria ser garantido. Eu topo votar o texto da Câmara dos Deputados, que era o texto, né, menor do que aquele aprovado pelo Senado, buscando tentar aprovar posteriormente a questão essa do saque integral do FGTS para os optantes do saque aniversário, desde que a gente votasse hoje, porque caducar seria pior. Infelizmente, não houve acordo em torno dessa minha proposta. Fiz apelos na Câmara, vocês podem ver, estão todos os vídeos aí, é só olhar no meu próprio Facebook, no site, etc. Então, quando não há acolhimento, o governo também deixa claro que não dá acordo sequer para o texto da Câmara, porque aquilo que o próprio líder do governo tinha dado dado acordo para incluir, que era a questão da redução de salários ser compensada com saques do FGTS, o próprio governo diz, nós estamos com medo de não ter liquidez em caixa porque as pessoas podem até sacar daqui para frente, mas vai ter gente pedindo na justiça e vai acabar prejudicando o FGTS como um todo. Sinceramente, eu fiquei muito frustrado, porque lá atrás, na semana passada, o governo tinha dado ok. O governo disse, pode ir em frente, coloca no seu relatório. E hoje, novos números apresentados pelo governo impossibilitaram a apreciação do texto na Câmara que o próprio líder do governo tinha dado acordo. E, de novo, estou falando tudo de forma bem transparente, tentando o mínimo possível emitir juízo de valor, não posso deixar de expressar minha frustração, porque eu sou o relator. O que eu quero mais é que as pessoas tenham direito ao saque do seu FGTS, do seu dinheiro. Acho, inclusive, que esse sistema tem que mudar, não pode continuar. Tem, em primeiro lugar, ser opcional, a pessoa tem que optar se ela quer ou não estar no FGTS, não ser obrigatório como é hoje. Acho que esse é o primeiro ponto, eu sou liberal, a pessoa tem que optar se quer ou se não quer. No momento que ela tem, ela precisa ter liberdade para sacar esse dinheiro também. E o financiamento da construção civil e do saneamento não pode ser feito baseado no dinheiro de terceiros que não têm o direito de decidir se realmente acham ou não importante ter o financiamento da construção civil lastreado no seu próprio dinheiro. Então houve isso. Hoje, o governo, então, o líder do governo, está aí, eu já coloquei nos comentários para quem está duvidando, né, fez um requerimento de retirada de pauta, pediu para retirar a apreciação da medida provisória e pediu votos a favor disso. Eu votei contra, eu fui contra, disse que eu preferia que ela não caducasse, mas felizmente, por outro lado, tanto o governo como todos os partidos fizeram um acordo para que na semana que vem nós aprovemos um projeto de lei, e será de minha autoria, né? Eu vou protocolar ele amanhã de manhã, um projeto de lei que estabeleça os saques, restabeleça a ordem dos saques emergenciais, e eu vou protocolar a mesma coisa que estava no meu relatório, né? Incluindo a questão da possibilidade do saque do FGTS integral para aqueles que são optantes do saque aniversário, mas não podiam imaginar que tinha uma pandemia. Vou reincluir também a questão da compensação da perda salarial por contrato reduzido ou suspenso durante o período da pandemia. Vou reincluir tudo o que tinha no outro relatório e o relator, o novo relator, aí sim, que não está designado ainda, conversando com o governo, conversando com os demais líderes partidários, vai fazer o trabalho de chegar a um texto final. E aí sim, garantir a segurança jurídica que todos aqueles que precisam fazer esse saque emergencial precisam ter, merecem ter, e também buscando, mais uma vez, reincluir aquilo que é mais urgente. Uma das alternativas, inclusive, é eventualmente nós diminuirmos
ou colocarmos um limite sobre o valor a ser sacado por quem teve redução de contrato. Talvez um valor de até um salário ou 2 salários mínimos, para que a pessoa pelo menos tenha do seu FGTS uma parte, né, para compensar as perdas salariais em virtude da redução de contrato. É uma das coisas que está sendo ventilado, mas aí isso já não será mais comigo. A minha posição, e também era a do governo, a do líder do governo, que quando fez o acordo lá na semana passada, era de que pudesse ser todo o valor. Aliás, o Vitor Hugo, líder do governo, foi muito sensível a esse ponto na semana passada, quando a gente falou, e continuava hoje também dizendo que achava importante, justo que a pessoa tenha essa compensação. Mas, claro, o argumento do governo, né, da Secretaria de Governo, da Caixa Econômica Federal, era de que a liquidez do caixa do FGTS ficaria prejudicada se fosse aprovada a emenda desse jeito, e por isso foi solicitado a retirada de pauta. Então, pessoal, acho que aqui eu vi que muitas pessoas estão agora entendendo nos comentários, né? Muitas pessoas, depois de toda essa explicação aqui, entenderam o que aconteceu do início ao fim, né? Eu não tenho nenhum intuito aqui de ser dono da verdade jamais, mas também não posso deixar de ser transparente e também não posso deixar de esclarecer muitas pessoas que opinam sem saber. Né? O que tem de pessoas que, infelizmente, né, vem na minha página, vai no Instagram, vem no Twitter e opinam sobre o que não sabe, é enorme o contingente de pessoas que fazem isso, né? Infelizmente. Então, estou aqui, eu não tenho problema nenhum de explicar as coisas como elas são. Sempre fiz isso em toda a minha trajetória. Podem procurar uma incoerência aí que não vão encontrar. Desde o início da apreciação do relatório, defendi os princípios, os meus princípios, os princípios da minha bancada do Novo, os princípios que norteiam um verdadeiro liberal. Não abri mão em nenhum momento deles e, ao mesmo tempo, consegui um amplo apoio, não só das lideranças da Câmara, como também do Senado em torno dos meus relatórios. Acho que foi uma grande vitória para mim. Sinceramente, pessoalmente, estou muito, muito satisfeito. Eu tenho convicção de que saio desse processo com um aprendizado muito maior e com um respeito mútuo muito maior das demais lideranças. Consegui construir um texto que tivesse o acordo, tanto na Câmara como depois do Senado, com as lideranças de todos os partidos, sejam da oposição, sejam de independentes, sejam do governo, inclusive com a liderança do governo, nas duas casas, com raríssimas exceções de alguns destaques que na Câmara foram a voto. Então conseguimos um texto que agradasse a todos na Câmara e depois a todos no Senado, mas quando retornou à Câmara, houve uma mudança de interpretação do governo sobre as circunstâncias apresentadas originalmente e houve esse pedido de retirada de pauta. Agora, nós vamos trabalhar, portanto, nesse projeto de lei que vai ser apresentado amanhã e na semana que vem o acordo é para ser votado. E aí a gente precisa muito, muito do apoio de todas as pessoas que são a favor. O André Santiago está perguntando. Resumindo, terá que apresentar outro projeto e começar do zero? André, sim, mas porque houve esse acordo da Câmara com todos os partidos, vai ser apreciado já na semana que vem, na quarta-feira, votado na Câmara, espero que no Senado já seja votado na quinta, aprovado, vai a sanção imediata do presidente para regularizar essa questão. Então agora também depende muito do apoio das pessoas que estão buscando o acesso ao seu FGTS. Mais alguém aqui disse, o FGTS deveria ser do trabalhador, não para financiar construção e etc. Então quer dizer, concordo, o dinheiro é do trabalhador, o financiamento da construção deveria ser por outro mecanismo, não por meio desse dinheiro que está lá disponível, que deveria estar lá disponível, mas hoje, infelizmente, não é assim. E enquanto não for assim, nós também temos que nos conformar, né, com a liquidez, senão a gente vai ter que fatalmente buscar mais dinheiro dos cofres combalidos da União para tapar furo do FGTS, isso significa mais endividamento ou mais impressão de dinheiro, ou seja, mais imposto para pagar no futuro, isso a gente também
não quer. Emilene, esclarecedora essa questão do que mudou no Senado. Grata pelas explicações, obrigado por tudo. Obrigado, Emilene, obrigado pela confiança. Aliás, muitos aqui assistindo desde o início, né? Assistindo a nossa live e entendendo 100% daquilo que eu estou dizendo. E também podem mandar suas dúvidas, suas críticas, eventualmente, né? O Rafael Alves, quero acesso ao meu FGTS. Neste momento, estou precisando dele. Pois é, Rafael. Gostaria muito que você tivesse acesso. Eu, por mim, todo mundo tinha que ter acesso integral imediato. Porque o dinheiro é teu. E no momento de pandemia, eu, inclusive, acho injustificável o discurso de que esse dinheiro não pode ser acessado por você e deve ser usado para financiar o emprego numa terceira pessoa. Na área da construção, por exemplo. Porque se você tem direito a receber esse dinheiro numa eventual demissão, mas agora está precisando dele, e talvez você esteja demitido, esteja sem emprego, não sei, o que justificar que o dinheiro que é teu não pode ser usado para você e tem que ser usado, em primeiro lugar, para sustentar o emprego de outra pessoa. Então, isso é um problema. O Juan está dizendo que FGTS emergencial vai continuar. Essa é uma dúvida que está no ar agora. A Caixa Econômica Federal está dizendo que vai continuar o cronograma de depósitos e saques. Nosso entendimento da assessoria técnica é que sem uma medida provisória em vigor, porque ela caduca hoje à meia-noite, não poderiam ser feitos esses depósitos e esses saques, mas, obviamente, isso aí pode caber uma decisão, uma discussão jurídica sobre isso. O mais importante é saber que até semana que vem, de acordo com o acordo que foi feito firmado na Câmara, vai haver solução para isso e tudo se regulariza, né? O Giovanni diz, estou precisando muito do meu ralo FGTS. Esse é outro ponto, realmente, algo que, mesmo sendo pouco, né, faz diferença. Mari Souza, Marcel, com esse projeto você teve apoio também da oposição? Mari, com todos, oposição, independentes e governo, todos deram apoio, é importante dizer, as mudanças que foram feitas, era um relatório redondinho, como deve ser um relatório de uma medida provisória, idealmente. É por isso que eu estava tão feliz com o resultado, estava todo mundo de acordo, salvo no último momento, depois das mudanças que vieram para o Senado. Hoje na Câmara, infelizmente, houve divergência. Deixa eu ver, Carlos diz aqui, as construtoras morrem de medo de perderem essa teta, faturam horrores em cima de casas e apartamentos mal feitos, vendidos a preços bem acima do valor que realmente valem. Mas por que vendem tanto? Porque tem crédito a rodo para isso. De onde vem esse crédito? Do nosso bolso. FGTS é lógico. E quanto pagam para a gente remuneração para esse dinheiro? Uma mixaria. É um roubo amparado por lei. Opinião aí do Carlos Carvalho. Carlos, essa discussão precisa ser feita, porque de fato esse dinheiro é do trabalhador, é o empregador que paga, mas é direito dele de sacar no momento que ele foi demitido sem justa causa, e ele hoje é utilizado para financiar a construção. Já foi lá atrás, aliás, quando foi criado. Você sabe como foi criado o FGTS? Ele foi criado... Foi uma coisa feia para substituir algo horrível, né? Como muitas coisas no Brasil, né? O Paulo Guedes gosta de usar essa expressão, mais um puxadinho, porque havia obrigação no Brasil, até 1965, 66 ou 67, por ali. As empresas que tivessem privadas, iniciativa privada, vai ter alguém no comentário aí que certamente viveu essa época e sabe como é que era. Depois de 10 anos o empregado tinha estabilidade. O que a gente tem hoje no setor público tinha no setor privado. Depois de 10 anos de emprego no setor privado, a pessoa não podia ser demitida, salvo o motivo de força maior ou com justa causa, né? Então, quer dizer, para substituir essa rigidez no mercado de trabalho privado, foi criado, aliás, o Roberto Campos, que sugeriu, foi criado o FGTS, e entrou em vigor, se eu não estou enganado, em 1967, também com essa questão, né, de financiar a construção. E aí foi ao longo do tempo evoluindo essa questão. Só que nós vivemos agora em 2020, as pessoas querem liquidez imediata, as pessoas querem poderem escolher onde vai investir, né? Carlos, né, se eu não me engano, o nome da pessoa que fez o comentário sobre as construtoras, as pessoas querem justamente, inclusive, pegar esse dinheiro, se for o caso, e investir em algo que dê mais rentabilidade do que a FGTS, que agora, justiça seja feita, rende mais do que rendia há 4, 5 anos, mas ainda assim rende menos do que muitos outros
investimentos que a pessoa poderia fazer. E convenhamos, deixar o dinheiro na mão do governo nunca é um bom negócio. É sempre bom, melhor a gente achar uma outra forma de investir esse dinheiro. Então, essa é a história do FGTS. Né? Quem mais? Alguém mais fazendo perguntas aqui que eu possa aproveitar? Estou olhando para baixo para quem me acompanha no Facebook, porque nós temos aqui perguntas vindas do Instagram. Deixa eu ver. Rony, né? Rony, não funciona como uma poupança forçada para o trabalhador indisciplinado? Funciona, Rony, só que a gente acredita em liberdade com responsabilidade. A gente não acredita que as pessoas têm que ser tidas como pessoas por natureza indisciplinadas, né? As pessoas precisam ser tidas como pessoas que têm liberdade, têm responsabilidade e precisam se disciplinar e ter educação financeira, e não dizer, como a pessoa é indisciplinada, como a pessoa não tem educação financeira, vamos passar para o Estado administrar esse dinheiro. Acho que isso, de acordo com o que eu acredito, não se justifica. Agora, essa poupança forçada que é feita e que agora está à disposição do setor da construção civil, é claro que gera também um lobby forte, né, de construtoras no Congresso, que foi o que aconteceu também nos últimos dias, né? Inclusive me procuraram, né, as instituições que representam o setor da construção, pedindo para que não fosse aprovado o dinheiro do FGTS para o trabalhador, porque teria problema, segundo eles, para as obras de construção em andamento. Esse lobby foi fortíssimo, foi muito feito aqui na Câmara, tanto é que deu resultado e o governo acabou retirando a medida provisória e ela vai acabar caducando hoje. Mas enfim, pessoal, acho que é isso. O Fabiano dizendo, FGTS, nobre deputado, nunca deveria ser retido pelo Estado. É dinheiro pago pelo seu trabalho, Fabiano Veloso. Eu concordo com você e por isso meu relatório ia nesse sentido, de dar mais liberdade, né? A Angelita também diz, as pessoas têm que ter liberdade e responsabilidade para gerir o seu dinheiro. O governo não deve dirigir a vida financeira do cidadão. Concordo com a Angelita também. Rony também disse, exato, o lobby das construtoras é forte. Vamos ver. Pessoal, eu vou manter aqui, tem muito comentário, sinceramente, me desculpem aqueles que estão desviando do foco. Desculpa. Tem muita gente que faz comentário, não tem nada a ver com a história aqui, tá? Eu acho uma perda de tempo para quem, sinceramente, se tem liberdade de expressão, eu, aliás, sou contra qualquer tipo de vedação, de censura, etc. Estou sendo super duro com o que o STF está fazendo. É um absurdo. Agora, sinceramente, a pessoa passa vergonha muitas vezes porque quer. Tem muita gente aqui querendo tratar desse assunto e vem com 1000 outros assuntos que não tem nada a ver com matéria, né? Com o tema em discussão. Vocês lerem a descrição do que eu estou falando aqui, eu estou falando de FGTS, saiba a verdade do relatório. Eu estou aqui para falar isso. Esse vídeo depois vai ficar disponível. As pessoas que vão assistir esse vídeo depois vão querer saber do assunto que eu estou tratando, não dos comentários de 1000 assuntos que não tem diferença nenhuma. Então, agradeço também todos aqueles que estão dando apoio agora à minha fala de agora, né, dizendo é isso aí, nós temos que discutir o assunto que está em pauta, não ficar desviando e muito menos xingando aqui um ou outro, que, sinceramente, vergonhoso que algumas pessoas fazem nos comentários. Passa vergonha sozinho é uma minoria. O PIS/PASEP teve mudança? Pergunta a Elza. Na verdade, essa questão do PIS/PASEP já era lá de trás, foi mudado em 88. O PIS/PASEP atual não mudou nada. O que mudou foi que o fundo antigo do PIS/PASEP foi extinto e incorporado ao FGTS. E esse fundo antigo do PIS/PASEP, ele agora está incorporado ao FGTS. As pessoas que porventura tiverem dinheiro ainda depositadas lá, que depositaram até 1988, 32 anos atrás, podem ir atrás do seu dinheiro. Pode ter gente com quantias consideráveis lá, porque é dinheiro seu. Vamos ver agora. João Bernardo, FGTS tem que ser extinto. A Márcia diz, Marcel, muito obrigado. Esclarecedora a tua live. A Daiane, isso aí, Marcel, foco na pauta. Vanessa, isso mesmo. Pessoal, é isso, pessoal. Não dá pra ficar desviando muito menos se xingando aí. Vamos nos respeitar, né, gente? Pô, já tem... Isso aqui não é canal de petista pra estar aí baixando o nível. Sinceramente, tem gente que não se dá conta de onde tá. Aqui é uma
Aqui é uma casa de gente de respeito, tá, pessoal? Não vamos fazer confusão aqui que não tem motivo para isso não, tá? Vamos lá, o que mais? FGTS. Pessoal, se não tem mais perguntas aí, Magda, Marcel, você está certíssimo. Obrigado, Magda. Marcel, tens honrado meu voto. Tiago aqui. Obrigado, meu caro. Estou torcendo para você ser presidente da Câmara. Obrigado, Elza. Gabriel, gosto demais do seu trabalho como deputado. Tiago, reforma tributária tem como pauta diminuição da alíquota do FGTS, não é? Tem também isso na proposta, sim, que é importante. Aliás, é importante que o FGTS fosse simplesmente opcional. Vivi Klein, muito bom e esclarecedor. Enfim, pessoal, acho que era isso. O Rodrigo perguntando se o cronograma do saque emergencial será mantido. É o que eu vou incluir no projeto de lei, todo o cronograma. Para que na semana que vem seja aprovado, e não reste dúvida sobre a segurança jurídica. Fã de Anápolis, Goiás, muito obrigado. Professor Mariano disse que vai concorrer lá a vereador. O projeto de lei será votado quanto, Eliezer? Na semana que vem, quarta-feira. Serem deputados, os oratórios mais perfeitos do Congresso. Obrigado, Lailton. Bacana. Gustavo dos Santos, por que afinal o governo deixou caducar? Bom, Gustavo, aí eu acho que você vai ter que esperar agora eu terminar a live e assistir de novo ela, porque eu falei umas 4, 5 vezes os motivos, mas em resumo é porque o governo que fez acordo lá atrás, de acordo com o meu relatório, entendeu agora que o valor que já tinha sido previsto no texto da Câmara, mais aquele que veio do Senado, eram insuficientes, o caixa do FGTS, a liquidez, aquilo que tem depositado, seria insuficiente para pagar de volta para o trabalhador aquilo que ele precisa, ainda mais nesse período de pandemia que ele precisa sacar. Então, esse é o motivo, em resumo, mas para você entender bem, eu sugiro que você assista toda a live desde o início. Eliseu pergunta se tem algum projeto de lei que acabe com o FGTS ou torne opcional. Com certeza esse é um projeto que nos interessa, acho até que nós já protocolamos um nesse sentido, Partido Novo, mas se não protocolamos, certamente vamos protocolar. Daniel disse que estava no trabalho, mas mandei mensagem direct, legal, vou dar uma olhada. Tiago, parabéns pelo excelente trabalho que vem desempenhando. Rick, se fosse em Alagoas, votava em você. Certamente vai ter ótimos candidatos aí em Alagoas também, nessa eleição e nas próximas. Enfim, pessoal, é isso aí. 11 horas da noite. Essa é a minha vida, essa é a minha dedicação. A gente está sempre envolvido com política, respondendo as mensagens, tirando as dúvidas, sendo transparente. Às vezes vem comentários que a gente não gosta, a gente precisa entender por quê. Às vezes é por falta de esclarecimento. Eu mesmo, estando tão envolvido todo dia, às vezes falta esclarecer um ou outro ponto, então por isso fiz essa live aqui para de A até Z explicar o que aconteceu na questão da medida provisória 946, que agora estou vendo está todo mundo entendendo. Felipe Rigon parabenizando pela coerência, obrigado. E também, obviamente, a gente fica triste com aqueles que vêm aqui só para criticar por criticar, que seguem piamente e cegamente determinadas convicções sem nunca se questionar, sem nunca ir atrás, fazem a maior confusão nos comentários, às vezes desrespeitam a mim e a outras pessoas que estão nos comentários. Sinceramente, eu às vezes passo vergonha alheia vendo o que certas pessoas escrevem, mas também muitas vezes eu entendo que essas pessoas estão só mal informadas, não mal intencionadas. As que estão mal intencionadas eu lamento profundamente, não tem muito o que fazer com problemas de desvio de caráter, isso é incorrigível, mas aquelas pessoas que estão mal informadas, né, elas merecem informação, mesmo que às vezes agridam, mesmo que às vezes venham com 10 pedras, a gente pega, a gente explica, fica aqui 11 da noite, conta a história de A a Z para que todo mundo saiba, não tenha nenhum tipo de dúvida da lisura do meu trabalho, da lisura dos meus atos, daquilo tudo que aconteceu. E amanhã eu vou fazer um vídeo, obviamente, mais curto, não vai ser tão curto, mas mais curto que esse que é uma live, com toda a trajetória da relatoria do projeto de lei até a apresentação, melhor, da medida provisória, até a apresentação do projeto de lei
e espero que na semana que vem a gente aprove esse projeto de lei de saque emergencial do FGTS, incluindo a questão de saque integral do FGTS para quem durante a pandemia perdeu o emprego e é optante do saque aniversário, bem como, se não toda, uma compensação para aqueles que perderam o seu contrato de trabalho por suspensão ou perderam parte do seu salário por redução, que possam receber uma parte do seu FGTS também, porque nesse momento de pandemia o que eu mais quero é que as pessoas possam ter acesso ao dinheiro que é delas. Em resumo é isso. Trabalhei do início ao fim assim, continuo trabalhando nisso, continuo focado nisso, não vou parar. Semana que vem tem votação de novo sobre o tema na Câmara, vou até o final, represento as pessoas que me elegeram e tantas outras que me acompanham de longe. Para concluir, inclusive, vou usar aquilo que eu disse no meu Twitter, o meu melhor argumento no momento para defender a volta da possibilidade que eu tinha incluído no relatório e que tinha apoio de todos os líderes, inclusive do governo, a volta da possibilidade das pessoas que foram demitidos durante a pandemia e que eram optantes do saque aniversário, a possibilidade de elas sacarem tudo. Olha o que o Ricardo escreveu, Ricardo Shakur escreveu no meu Twitter. Meu caso é saque aniversário e fui demitido. Estou arrasado não ter conseguido. Iria usar esse dinheiro para investimento na minha produtora, mas vou cortar projetos e zerar tudo. Para mim já deu. Na verdade, não quero nem ficar aqui no Brasil. Vou repetir. Meu caso é saque aniversário e fui demitido. Até arrepia esse tipo de depoimento. Estou arrasado não ter conseguido. Iria usar esse dinheiro para investimento na minha produtora, mas vou cortar projetos e zerar tudo. Para mim já deu. Na verdade, não quero nem ficar aqui no Brasil. Olha a tristeza que é um depoimento desses de alguém que se sentiu, né, frustrado como eu por estar caducando essa medida provisória hoje, que vinha com essa alteração que eu tinha proposto e que havia acordo para aprovar. Mas eu respondi ao Ricardo, sinto muito, mas não perca a esperança. Eu incluí novamente essa possibilidade no projeto de lei e vou batalhar muito para o relator mantê-lo na semana que vem. Seu tweet vai servir a partir de agora, aliás, como meu melhor argumento. Abraço. E essa história que ele disse, né, de que, na verdade, não quer ficar aqui no Brasil, me lembra do meu slogan de campanha. A gente precisa lutar por um país melhor. É por isso que eu estou aqui. Porque eu não quero viver em outro país. Eu quero viver em outro Brasil. E é por esse outro Brasil que eu fico até essa hora da noite, explico tudo aqui que eu posso e trabalho diariamente em Brasília, onde quer que esteja no Brasil, para provar coisas que sejam positivas para o nosso país. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos. Obrigado de novo pela atenção, pelo carinho, pela audiência. Boa noite.